Oi, Homero, quem foi Dr. Paracelso com quem você trabalha na apometria? Falar um pouquinho com base nas elucidações, na psicologia analítica e na história medieval e transcendental da psicologia médica. Paracelso foi um grande médico. Tudo aquilo que ele fez, ele imortalizou o nome dele. Ele não se limitou a ser um médico, mas alguém que trabalhava pela saúde integral das pessoas. Paracelso agiu em planos tão diversos, na tentativa de escrever a essência dos áridos desertos da riqueza emocional, da riqueza psíquica, do campo transferencial. A primeira coisa que nos chama a atenção nos escritos de Paracelso é o seu temperamento. Ele era um pouco áspero, um pouco severo, bem como as autoridades que nele permeavam o campo, como Galeno, Avicena, Rhazes. E ele tem então um sentimento que relembra-nos Hipócrates e as autoridades da alquimia, como Hermes, Arquelau, Morieno e muitos outros. Paracelso tinha uma certa oposição à medicina acadêmica. Ele sempre encontrou expressões mais passionais, mais apaixonadas da cura, da essência. Ele foi demasiadamente humano, como dizia Nietzsche, né? Paracelso é um tradicionalista, em outros momentos ele é um revolucionário. Ele faz o fato parecer importante e desculpa-se pela história, pelos fatores e momentos heréticos, até que se converta na alma ao cristianismo. Ele desenvolveu áreas importantes como a osteopatia, a magnetopatia, a diagnose oftalmológica e cuidou de diversas monomanias alimentares. Rezas curativas também estavam dentro do seu olhar clínico. Durante uma reunião na faculdade na Suíça, ele tornou parte do Ordinary Professor na diagnose das doenças dos olhos e na magnopatia de Christian Sins. É muito curioso que teve um momento que Paracelso queimou os seus livros na faculdade da Basileia, porque ele disse que tinha que trazer o conhecimento lá de dentro, lá do âmago. Então ele tirou, a veste branca do médico e botou um avental e saiu do laboratório para trabalhar como se fosse o mais humilde dos servidores daquela instituição. Quem olhasse pensava que era o homem que cuidava da limpeza, mas na verdade ele tratava da limpeza da alma. A doutrina de Paracelso que mais me chamou a atenção foi descrita como astrum in corpore, o astro no corpo. Era mesmo uma ideia principal e favorita que encontramos as partes dos seus escritos, firmando dentro do corpo do homem, denominando-o como astrum ou seidos, que é um céu endosmático, cujo trajeto astral não coincidia com o céu astronômico, mas começava com o nascimento do indivíduo e o ascendente. Paracelso gostava, foi um dos ideadores do horóscopo, signos, horóscopos, astrologia, regências de planetas. Paracelso tinha isso dentro da medicina psicológica, da medicina curativa que ele utilizava. Em termos de médico, ele foi bem específico. Ele estudou em Ferrara, lá obteve o diploma de doutor em medicina. Ele também adquiriu conhecimento da medicina clássica daquele tempo, que derivava de Hipócrates, Galeno e Avicena, que ainda hoje são estudados. Ele tinha chamada Bush para
paragranum, qual que quer dizer, qual é então a arte médica? Paracelso, a exemplo de Aristóteles, ele via a alma como o seu Deus interno e o seu opositor interno. Então, muitas vezes, um mau humor, uma descrença, uma falta de fé, ele correlacionava com aquilo que os místicos chamavam como daemon, né, interior, agindo. E outras vezes, o sentimento de amor, o sentimento de gratitude, o sentimento de benevolência, ele dizia que é o nosso Deus, né, o God, né, Yahav, né, Yahvé, isso, Yahvé, dentro de nós. Então, nessa concepção, terra, fogo, água e ar, doenças que são retiradas pelo uso de substâncias derivadas do metal. Então, Paracelso foi essencialmente um alquimista, que lidava com o veneno e o destilava para transformar em remédio. Então, de certa forma, aquilo que ele considerava o veneno, do veneno ele extraiu o remédio. Um dos idealizadores, juntos de Hahnemann, junto de muitos outros, da homeopatia, né? Então ele já fazia isso de forma arcaica, o seu arcano, o arcano da matéria, o arqué, a substância primordial, ele retirava isso já da alquimia. Ele foi um importante alquimista. Defronta-se assim com a cura do imediato, a cura do arcano semelhante, a melosina que o médico também deve conhecer, e a melosina sagrada do plasma sanguíneo e do elan vital. Então eu vejo a alquimia muito próxima da própria apometria que nós trabalhamos hoje. Não como uma doutrina essencialmente esotérica, mas como uma demonstração da conexão, a permutatio e a transmutatio, o que permuta em nós e o que transmite de nós. E que apresenta também um lado feminino, a ânima, e um lado masculino, o ânimos, das personalidades opostas, o masculino no feminino e o feminino no masculino. Isso permite que o médico, que o terapeuta, que o psicanalista, ele não veja somente o que há nele, mas através dele, entendeu? Nós temos que olhar as pessoas não só o que ela apresenta, mas o que há através dela. Provocar os nossos humores para a gente colocar para fora aquilo que nos angustia, aquilo que nos faz adoecer, e retirando essa transmutação, né, esse lapidum herbarum, né, como diz a alquimia, nós transformamos o ouro no fortificate natural do homem. Ou seja, uma alquimia microcosme. Tudo que há no cosmo, há no microcosmo, né? Então, principalmente os chamados arcanos como Aurum Potabue e a Tinctura Rebis, a Tinctura Procedis e o Elixir Tincturi, e assim por diante. Muitos outros elementos alquímicos que Paracelso foi trabalhando para cuidar da saúde integral. Paracelso diz: nem se sabe como se sabe, só se sabe que algo deve se saber. Então, a pedra aromática, a torna jacinto, a pedra do fígado, o alabastro, a pedra do fogo, a granada, a argila, estão como descrições das coisas que podem ser usadas como elementos terapêuticos e de cura. Então o médico precisa, o médico, o terapeuta, o apometrista, né, ele deve conhecer um pouco da alquimia para poder ter analogia ao que se sente, a doença das pessoas, partindo das doenças dos próprios minerais. E, finalmente, o sujeito se torna melhor quando o processo de transformação alquimista torna maduro e evoluído o estado psicológico de amadurecimento do ser diante daquilo que ele sente. Paracelso faz uma comparação muito elegante quando ele diz que a carniça da luz natural encontra-se no firmamento, o corpus siderium, e que desempenha um dos mais importantes e proeminentes papéis na cura e na transformação emocional do homem. Essa foi uma leve apresentação, muito exígua, muito pequena, de Dr. Paracelsus, que hoje trabalha em espírito junto à nossa equipe, só para vocês terem um introducto, né, um trabalhador, e eu espero que ele nos ajude e nos fortaleça de coração. Homero Filho.